Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos reagir aí a um corte do canal do Irmãos Dias Podcast, que eles estão entrevistando ali o Peter Turguniev, né, que é um youtuber anarcocapitalista. Ele comenta o que ele acha aí sobre a guerra Rússia-Ucrânia que está acontecendo aí. Vamos reagir junto aí, que é os créditos ao canal aí, bora pro vídeo. E aí durante o programa do Glauber, eu vi que vocês tiveram ali um desentendimento, né, grande, aonde você ficou muito irritado com essa questão da guerra Ucrânia e Rússia, e você falou, ó, eu tô com nojo, né, você falou, não tô, você disse uma outra palavra, eu não tô, eu não me lembro exatamente, eu não tô me sentindo mal, eu tô com nojo dessa fala, né, e por quê? O que aconteceu ali? Porque a situação ficou, né? Olha só, antes de mais nada é importante lembrar que o Glauber é super gente boa, não tem problema nenhum, a gente depois bateu o papo ali, não tem nada demais isso daí, né? Faz parte de uma discussão que eventualmente você chega num tema mais sensível e dá uma estressada, e não tem nada demais. Em momento algum houve ofensa da parte dele ou da minha parte contra ele, ou seja, o que teve ali foi um desentendimento mesmo, mais ácido no final das contas, né? E o que me irritou nessa história é que ele estava insistindo na pergunta de que é uma propaganda russa já descartada há muito tempo, de que o Zelensky está mantendo a guerra porque não quer fazer eleição. O que é uma besteira sem tamanho isso daí. E isso é propaganda russa. Até o Trump parou de falar isso. O Trump, logo que ele assumiu, ele falou, não, porque o Zelensky só tem 4% de aprovação e ele está mantendo essa guerra só para ficar no poder. Isso é propaganda russa, não é verdade. O Zelensky não está tendo eleição porque na Constituição ucraniana proíbe eleição durante guerra. O que, aliás, faz sentido, você no meio de uma guerra fazer uma eleição é uma coisa complicada, né? Aí, o pessoal fala assim, mas os Estados Unidos fez eleição e coisa e tal, mas os Estados Unidos estava na Segunda Guerra Mundial, mas estava lá do outro lado do Atlântico, né? Não estava no meio da guerra, a guerra não estava acontecendo ali no país, né? Enfim, o fato é que a Constituição ucraniana proíbe esse tipo de coisa. Só que os russos vendem essa história de que não, que o Zelensky é o mal nessa história, exatamente com a ideia de desestabilizar o governo ucraniano. O Trump chegou a falar esse tipo de coisa, mais do que isso, o Trump chegou a mandar enviados lá na Ucrânia para falar com o Petro Poroshenko e a Yulia Tymoshenko, que são os dois líderes da oposição ao Zelensky. A Ucrânia tem oposição ao Zelensky. Claro, todo país existe favor e contra, né? O Petro Poroshenko e a Yulia Tymoshenko receberam os enviados do Trump e falaram, não vamos falar nada. Eles queriam que esse pessoal fizesse uma manifestação contra o Zelensky. Não, jamais vamos fazer isso. Enquanto tiver a guerra, a gente vai ficar quietinho aqui. Depois que acabar a guerra, a gente vai criticar o Zelensky, a gente vai chamar ele de tudo quanto é nome, a gente vai querer eleição, vamos exigir eleição depois da guerra. Agora, a gente está aqui, o Zelensky é o presidente, ele que vai comandar esse negócio. O Trump parou de falar nisso, porque ele viu que era propaganda russa, ele percebeu que ele estava sendo alimentado com propaganda russa nesse negócio, né? E é uma injustiça também com o Zelensky, porque o Zelensky, no final das contas, se mostrou muito mais do que o pessoal imaginava, né? Se você parar para pensar... Mais resistente, mais um líder, né? O Zelensky é um ator comediante, né? E de muito sucesso. Ele, na verdade, já há algum tempo que ele não atuava mais, ele virou um produtor executivo. Ele está muito mais para Silvio Santos do que para Danilo Gentili, se você quiser fazer uma comparação com o Brasil aqui. Ele é muito mais um Silvio Santos do que um Danilo Gentili lá na Ucrânia. Então ele já era um empresário, já tinha muito dinheiro, já tinha muita coisa, e decidiu concorrer para as eleições lá, como, diga-se de passagem, o Silvio Santos, em determinado momento, fez aqui no Brasil, também tentou concorrer, deram um jeito de tirar ele da corrida, mas enfim. O Zelensky ganhou com muita folga, ele ganhou com 70% dos votos lá na Ucrânia. Até em Kharkiv, até em Luhansk, até em Donetsk, até nas regiões que o pessoal gosta de dizer que não, que são regiões russas, regiões que depois, diz a Rússia, que votaram no referendo, que queriam ficar perto da Rússia, que queriam fazer parte da Rússia. É lógico que foi um referendo armado aquilo ali. Porque na eleição em 2019, nessas regiões, o Zelensky ganhou com mais de 50% dos votos. Então não tem nem lógica. O candidato pró-Rússia que havia nessa eleição, foi 2019, a última eleição, não teve merreca de votos nessa região. Teve muito pouco, ficou em quinto lugar no final das contas, né? Que era o Medvedchuk. O Medvedchuk era o candidato pró-Rússia na Ucrânia em 2019. O Petro Poroshenko e a Yulia Tymoshenko eram adversários do Zelensky, mas eles também eram pró-Europa, pró-Ucrânia, né? Não queriam nenhuma ligação com a Rússia do mesmo jeito. Enfim, no final das contas ficou claro que sim, o Zelensky tem muito poder, tem muita influência lá, só que todo mundo temia
como ele é um outsider da política, é um cara de fora, é um ator, um empresário. Que não tem aquela experiência na política, né? E isso, inclusive, eu acho que foi um fator que o Putin subestimou. Ele achou que, chegando com aquele monte de tanque lá, que o Zelensky ia apavorar, ia fugir e acabou a coisa toda, né? O Biden chegou a oferecer para o Zelensky, não, você sai da Ucrânia e forma um governo no exílio. O Biden ofereceu isso, foi a frase famosa do Zelensky, né? Eu preciso de munição, não preciso de carona, preciso de munição. Né? E foi uma frase que ficou emblemática. O Zelensky, ao contrário, se mostrou um excelente comunicador. E uma coisa que a Ucrânia precisava, porque a Ucrânia sempre foi um país meio desconhecido. Ninguém nunca tinha ouvido falar da Ucrânia. Aqui no Brasil, o que é a Ucrânia, né? Justamente porque ficou tanto tempo, né, dentro da União Soviética, ficou tanto tempo sob o domínio da Rússia. E a Rússia é muito mais, né, conhecida, maior. Exatamente. Né? O Zelensky, sendo esse comunicador muito bom, ele conseguiu mobilizar os líderes mundiais, conseguiu mobilizar politicamente a ajuda à Ucrânia, o que foi uma coisa fundamental, né? A Ucrânia precisou de ajuda realmente. Mas e agora porque os Estados Unidos agora corta ajuda, né? Segundo o Trump, gastamos muito dinheiro, né? E não vamos mais fazer isso. Como é que fica a situação da Ucrânia agora? Fica mais difícil sem dúvida alguma, né? É o que o Zelensky falou, vai continuar, a Ucrânia de maneira alguma vai desistir dessa briga, os ucranianos não aceitariam isso de forma alguma, mas vai ser uma luta mais difícil a partir de agora. Tem a expectativa de que a Europa continue ajudando, a gente não sabe, porque o Trump também está tentando fazer com que países da Europa parem de ajudar a Ucrânia. Parece que recentemente o Trump ficou incomodado. O Zelensky teve, há poucos dias atrás, na Inglaterra, foi recebido pelo rei Charles, foi recebido depois na França pelo pessoal e coisa e tal, e o Trump não gostou. O Trump mandou recado dizendo que era para esses países pararem de ajudar a Ucrânia. E os países mandaram uma banana para o Trump. O Trump está brigando com tudo que tem aliado, como é que vai querer ainda dar ordem para dizer o que podem fazer, o que não podem fazer, né? Enfim, eu espero que continue a ajuda europeia, mas mesmo que não tenha ajuda europeia, a Ucrânia vai continuar lutando, por dois motivos. Primeiro, porque a Ucrânia quer resolver esse problema de uma vez por todas, e segundo, porque a Rússia também já está chegando no limite. O Putin sabe que não consegue manter essa guerra por muito tempo. Economicamente, isso fica muito complicado para a Rússia. O Trump, com todos os defeitos dele, ele fez uma coisa fundamental para ajudar a Ucrânia, que com essa questão das tarifas, ele está derrubando a economia mundial, né? Está todo mundo prevendo que vai entrar uma recessão aí. E tendo recessão, o preço do petróleo já começou a baixar. Sim. E o preço do petróleo baixando, acaba a principal fonte de renda da Rússia, que a Rússia, o que ela tem é petróleo. Todo o dinheiro que a Rússia tem é petróleo. Então, a previsão é que a Rússia não consegue chegar a 2026 com essa guerra. Eles têm que resolver esse ano. Eles estão esperando que o Trump ajude, eles querem que o Trump ajude bastante. Não sabemos como é que vão ser esses acordos, o que está sendo negociado e coisa e tal. Mas a expectativa do Putin é essa. A Ucrânia sabe que só precisa resistir mais esse ano. É difícil? Vai ser difícil? Vai ser difícil. Muito, caramba, muito difícil. Vão morrer muitos ucranianos por conta dessa falta de ajuda do Trump, dessa falta de ajuda americana. Mas vamos continuar a guerra. Pessoal, esse foi o vídeo aí, os comentários aí do Turguniev aí, são meio estranhos quando ele fala que o governo Trump, de alguma forma, né, com a questão das tarifas, conseguiu ajudar de forma indireta aí a Ucrânia na guerra, o que é bem controverso, sendo que essa política tarifária do Trump vai gerar uma recessão econômica em escala global, né, mas não significa que ele quis de alguma forma ajudar a Ucrânia nessa guerra aí, né. Tanto é que, gente, a verdade é que uma guerra, ela gera dinheiro. Quem está por trás, quem estava por trás aí dessa guerra por procuração eram os Estados Unidos junto com a OTAN. Então, se estivesse sozinha a Ucrânia lutando contra a Rússia, essa guerra já teria acabado há muito tempo, é verdade. E também dizer que a Rússia só aguenta mais um ano de guerra com a Ucrânia é uma falácia gigantesca. Quem conhece o Estado russo, que foi gigantesco, uma potência mundial durante a Guerra Fria, durante décadas, fazendo frente aos norte-americanos, sabe do poderio bélico e militar extremamente elevado dos russos. Então, uma fala muito controversa aí, apesar da opinião dele, de certa forma, estar certa em alguns pontos, né? Mas, em sua maioria, eu acho que falta mais embasamento, né? Eu acho que a fala dele está mais certa com relação às eleições na Ucrânia, que não tem cabimento nenhum fazer uma eleição nesse período agora, mas de todo o resto eu acho que é bem complexo, é bem complicado fazer um tipo de apoio desse, né? Sabendo da conjuntura geopolítica que está ocorrendo. E na verdade a Ucrânia, juntamente com os outros países ali da OTAN, fizeram meio que um cerco geográfico ao redor da Rússia. A Rússia se sentiu intimidada e acabou atacando a Ucrânia. Isso é um fato,
né? Isso aí não tem como a gente discutir, tá? Comenta o que você achou desse vídeo, se inscreve no nosso canal e vai aproveitando para a gente estar sempre aqui lançando novos conteúdos, beleza? Um abraço, até a próxima.